nosso cordial boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio Princesa ou então pelo Externas, e em especial você também que nos acompanha nessa transmissão ao vivo aqui pelo Facebook. Que seja uma noite muito abençoada, onde hoje, sábado, amanhã, segundo domingo de Páscoa, nós vamos ouvir e refletir sobre um acontecimento de Jesus com os discípulos, em especial a Tomé. Podemos assim dizer que Tomé ele estava vivendo a sua vida a estilo do Zeca Pagodinho. Eu só não vi, nem comi, só ouço falar. Ele não viu, ele não estava lá quando Jesus apareceu aos seus discípulos, mas assim Jesus diz: felizes são as pessoas que não viram, mas que creram. E hoje, 2020, eu e você, nós também não vimos, mas ouvimos sobre esse grandioso milagre, que assim é a base da fé cristã. E aliás, eu sei que você não está participando desse culto, dessa transmissão, por métodos matemáticos, mas é muito interessante que dentro do campo da filosofia, na lógica, há um cálculo, há um teorema de Bayes, onde estudiosos assim aplicam essa fórmula para mostrar se de fato um evento aconteceu ou não aconteceu. E dizer assim, o que você diria desse teorema sendo aplicado para a ressurreição de Jesus? O que você acha? Gente estudada, gente com um grau de instrução, que assim calculou a partir dos fatos e de todo episódio da ressurreição, 20, 30, 50, 70, 80%? O que você acha? E você pode pesquisar na internet e ver que o teorema de Bayes, ele mostra que a ressurreição de Jesus aconteceu em 97% de probabilidade. Eu sei que eu e você, nós não cremos a partir desse cálculo filosófico ou matemático, mas que nós temos assim o privilégio do Espírito Santo nos reunir, mesmo de forma online, ao redor da palavra de Jesus, e saber que nos altos e nos baixos da nossa vida, Ele sempre está conosco, nos cuidando, que vale a pena sim crer e confiar que o Filho de Deus veio a esse mundo para morrer pelos meus pecados, mas também ressuscitar e me dar o céu e a vida eterna como um grande e maravilhoso presente. Que Deus os abençoe nesse culto, e cantamos a primeira canção, Deus está aqui. Acompanhe com a gente e cante junto lá em casa. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro,
se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. E assim nós queremos iniciar esse culto em nome do nosso Deus Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Convido você a fazer oração. Ó Deus, nosso Pai amado, estamos aqui reunidos em culto, pedimos pela bênção do Espírito Santo para abrir assim os nossos corações, tocar em nossos ouvidos, tocar em nosso entendimento, e que assim sejamos abençoados com a Tua Palavra. Que essa Palavra também frutifique em nossas vidas, possa apresentar os devidos frutos ao Senhor, e assim também vivermos a fé cristã durante a semana, no nosso dia a dia, ali onde nós estamos. Assim nós oramos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Assim também, meus queridos irmãos e irmãs que nos acompanham, assim eu te convido agora, nesse momento, a entregar também as tuas culpas, os teus pecados a Deus, como nós sempre fazemos no início de todos os nossos cultos. Nós temos esse bonito privilégio, essa grande chance de colocarmos diante do Senhor os nossos pecados, as nossas culpas, ao invés de ficarmos com isso sobre nós, e assim ficar esse peso sobre os nossos ombros. Sempre Jesus nos convida a colocarmos tudo isso diante do Senhor. E eu convido você a fazer também agora. E hoje nós vamos seguir, como você pode ver, vou ler em amarelo, letra P, o pastor. E você também fique bem à vontade em casa de acompanhar e falar a parte que cabe então à comunidade. E depois a oração que está ali projetada de também fazer. Então letra P, amarelo, pastor. Letra C, branco, a congregação, a igreja. Assim então nós seguimos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E assim, meu querido, vamos em conjunto orar. Ore comigo. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos, por isso, a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão, consola-nos com o teu Santo Espírito. E assim, meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de Jesus hoje, ele assim sopra o Espírito Santo sobre os seus seguidores e diz: se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados estão perdoados. Em nome de Jesus, podemos sim anunciar o perdão dos pecados.
não porque eu posso fazer isso, ou que você tem esse dom, esse poder, mas graças ao Senhor Jesus, podemos assim anunciar, crer e receber, como se Ele estivesse lá no céu falando para nós, que todos os pecados de fato estão perdoados. E claro que eles estão, porque foi por isso que Jesus se entregou por nós na cruz. Assim, eu lhe pergunto, se você quer o amor de Deus sobre a sua vida, deseja o perdão de Cristo para ti, e assim também receber todo o consolo que somente o Espírito Santo pode nos dar, se você deseja receber esse amor, esse perdão e esse consolo, diga assim, sim. E assim eu lhe anuncio o perdão de todos os teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vá em paz, meu querido. Jesus te perdoou de todas as tuas culpas. Nós seguimos com o nosso culto, com a leitura do Salmo 148, um salmo de louvor, de um grande louvor, que assim a Bíblia relata lá no Salmo 148. E se por acaso você tem o cancioneiro Louvai o Senhor, já pode assim abrir lá no hino número 36, Cristo Senhor, eis ressuscitou. Salmo 148, lemos assim: Aleluia! Todos os que estão nos céus, louvem o Senhor Deus nas alturas. Louvem o Senhor, todos os seus anjos, todos os seus exércitos celestiais. Sol e lua, louvem o Senhor, todas as estrelas brilhantes, louvem a Deus. Que os mais altos céus o louvem, e também as águas que estão acima do céu. Que todos eles louvem o Senhor, pois Ele deu uma ordem e eles foram criados. Ele mandou e foram firmados para sempre nos seus lugares. Eles não podem desobedecer. Louve o Senhor, tudo que existe na terra, monstros do mar e todas as profundezas do oceano. Louvem o Senhor, relâmpagos e chuva de pedra, neve, nuvens e ventos fortes, que obedecem à sua ordem. Louvem o Senhor, colinas e montanhas, florestas e árvores que dão frutas. Louvem o Senhor, todos os animais, mansos e selvagens. Louvem o Senhor, passarinhos e animais que se arrastam pelo chão. Louvem o Senhor, reis e todos os povos, governantes e todas as outras autoridades. Louvem o Senhor, moços e moças, velhos e crianças. Que todos louvem a Deus o Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima da terra e do céu. Ele fez com que a sua nação ficasse cada vez mais forte, e por isso o louvam todos os seus servos fiéis, o povo de Israel, a quem Ele tanto ama. Aleluia! Até aqui as palavras do Salmo de hoje. Cantamos Cristo Senhor, estrofe 1, e conforme as demais leituras, as demais estrofes. Cristo Senhor eis ressuscitou, já sobre a tumba o Rei triunfou, dando sua vida em nosso favor. Não mais tememos morte nem dor, glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte e pecados os seus. Abolida, aleluia, Cristo da vida, aleluia. Nossa primeira leitura em Atos, capítulo 5, versículos 29 ao 42.
Assim convidamos sempre para que você em casa possa também pegar a sua Bíblia, acompanhar as nossas leituras que são feitas aqui na igreja. Agora, como estamos no tempo de Páscoa, não temos leituras do Antigo Testamento, mas mostram a história logo após a ressurreição de Jesus em o livro dos Atos dos Apóstolos. Hoje, capítulo 5, versículo 29 ao 42, onde lemos assim: Pedro e os outros apóstolos responderam: nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Os senhores crucificaram Jesus, mas Deus, o Deus dos nossos antepassados, o ressuscitou, e Deus o colocou à sua direita como líder e salvador, para dar ao povo de Israel oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos seus pecados. Nós somos testemunhas de tudo isso, nós e o Espírito Santo, que Deus dá aos que lhe obedecem. Quando os membros do conselho viram isso, ficaram com tanta raiva que resolveram matar os apóstolos. Mas levantou-se um dos membros do conselho, um fariseu chamado Gamaliel, que era um mestre da lei respeitado por todos. Ele mandou que levassem os apóstolos para fora e os deixassem ali um pouco. Então disse ao conselho: homens de Israel, cuidado com o que vão fazer com estes homens. Há pouco tempo apareceu um homem chamado Teudas, que se dizia muito importante e que com isso conseguiu reunir 400 seguidores. Mas ele foi morto, todos os seus seguidores foram espalhados e a revolta dele fracassou. Depois disso, apareceu Judas o Galileu, na época do recenseamento. Este também conseguiu juntar muita gente, mas foi morto, e todos os seus seguidores foram espalhados. Portanto, nesse caso de agora, não façam nada contra esses homens. Deixe que vão embora, porque se esse plano ou esse trabalho vem de seres humanos, ele desaparecerá. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-lo, pois nesse caso estariam lutando contra Deus. E o conselho aceitou a opinião de Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os chicotearam, e aí mandaram que nunca mais falassem nada a respeito de Jesus. Depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito alegres, porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. E todos os dias no pátio do templo e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e a anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Até aqui a nossa leitura, a palavra do Senhor. Cantamos a estrofe número 2. Morte cruel, sem culpa sofreu, mas no terceiro dia venceu. Graças te damos, nosso Senhor, pois revelaste a nós teu amor. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte pecados os seus, culpa abolida, aleluia, Cristo da vida, aleluia. Nossa segunda leitura em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 ao 9. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 ao 9, onde lemos assim:
Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, nosso coração está cheio da esperança viva. Assim, esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm vale muito mais do que o ouro. Precisa ser provada para que continue firme, e assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não o estejam vendo agora. Assim, vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Até aqui, a segunda leitura, palavra do Senhor, cantamos a estrofe 3. Ressuscitou em glória o Senhor, demos-lhe todos honra e louvor. Com temor vencidos estão, Cristo nos traz em real salvação. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte e pecados os seus. Abolida, aleluia, Cristo da vida, aleluia. E assim nós vamos ouvir o Evangelho de Jesus, hoje mostrando já o que aconteceu naquele domingo de Páscoa, como também uma semana depois. João 20, 19 ao 31. Lemos assim em João capítulo 20, versículos 19 ao 31. Naquele mesmo domingo, à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida, lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Acontece que Tomé, um dos discípulos que era chamado de Eugênio, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. Ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, eu não vou crer.
Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali, com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida disse a Tomé: veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: meu Senhor e meu Deus. Você creu porque me viu, disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. E Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Até aqui as palavras do nosso Salvador. E assim nós cantamos estrofe número 4. Com alegria Cristo servir, sempre confiantes a Ele seguir, a todo aquele que nele crê, em sua glória o quer receber. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte e pecados os seus, culpa abolida, aleluia, Cristo da vida, aleluia. E assim eu convido a confessarmos a nossa fé cristã nas palavras do credo apostólico. Possamos em conjunto falar o credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Assim nós cantamos mais uma canção, cantamos o Celebrai do Cancioneiro dos Jovens, o hino número 67, Nem num Momento Só. Nem um momento só deixou-me o seu olhar, nem quando eu dava dor, negou-me o seu amar. Nem quando me omiti, como se eu pudesse me esconder, nem mesmo quando não vi solução, negou-me
me esconder, nem mesmo quando não vi solução. Negou-me sua mão, negou-me sua mão. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs que acompanham o nosso culto aqui de Candelária, membros da nossa congregação, aos visitantes que de longe também acompanham o nosso culto, sejam bem-vindos ao nosso culto online para esse momento de mensagem. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus para este momento. Ó Deus Espírito Santo, eu peço agora que Tu abençoes este momento de reflexão na Tua palavra, para que nós possamos ter a certeza de que Jesus ressuscitou e nos garante um final feliz para as nossas histórias, a história da salvação conquistando por Ele mesmo. Para isso que Teu Espírito Santo abra a nossa mente e o nosso coração para a Tua poderosa palavra. Em nome de Jesus, amém. E aí, pessoal, já maratonaram muitas séries da Netflix agora nessas quarentenas, nesse tempo de distanciamento social? Assistiram muitos filmes, botaram em dia aí as séries que estavam esquecidas? É muito interessante a gente pensar de que os nossos filmes preferidos, os grandes sucessos de bilheteria, os filmes que marcam a gente, ou uma série, até mesmo um livro, as melhores histórias, elas têm um enredo meio que padrão. Ou seja, dentro deste enredo, há, digamos que, uma montanha russa de sentimentos. Ou seja, os melhores filmes que a gente gravou no coração e na mente são aqueles filmes que, no período ali de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, nos fizeram chorar de tristeza por uma cena comovente, nos fizeram ficar alegres, dando gargalhadas por causa de uma cena cômica, ou nos fez ficar com medo diante de uma cena bem difícil, ou nos fez ficar ansiosos, esperançosos por uma cena bacana do filme. Podem perceber que, independente do filme, esse é o enredo. É uma montanha russa de alegrias e de sentimentos que nós somos convidados a embarcar quando a gente gosta muito de um filme. E, querendo ou não, esse é um retrato da nossa vida. A vida, como aquela frase tão ouvida e falada, a vida é feita de altos e baixos. Sim, é verdade, isso é chover no molhado, isso é óbvio, mas o que é óbvio também precisa ser dito. Mas especialmente nós cristãos, nós precisamos lembrar de que a vida cristã, especialmente, também é feita de altos e baixos. A vida cristã, a nossa fé cristã, ela também viaja por essa montanha russa, de altos e baixos, de momentos de alegria extrema e também momentos de profundas tristezas, de lágrimas e o vale da sombra da morte. Como também vivemos expectativas, ansiedades, coisas boas, coisas ruins. E hoje nós ouvimos juntos aqui a primeira carta de Pedro. O próprio Pedro, esse é o discípulo, Pedro, aquele que era discípulo de Jesus, e até na Liga de Leigos, aqui no nosso grupo de homens, a gente estudou a segunda carta de Pedro e nós focamos um pouco também em cima do personagem Pedro. E esse próprio Pedro que nós conhecemos aqui como discípulo, ele mesmo viveu essa montanha russa com o próprio Jesus sendo o discípulo mais impulsivo de Jesus. Ele era sempre aquele que, como diz o gaúcho, faca na bota. Tão faca na bota que quando foram prender Jesus, qual foi o discípulo que pegou uma espada e deu na orelha lá do soldado romano? Foi o Pedro. Pedro impulsivo. E o Pedro experimentou essa montanha russa de sentimentos, um enredo como tem nos filmes. Pedro foi, por exemplo, vou pegar um relato bíblico, Pedro foi da alegria extrema de caminhar em cima da água, quando Jesus disse para ele caminhar também. Pedro foi dessa alegria extrema para seu mais profundo medo, quando ele começou a afundar por causa do seu medo exatamente. Pedro
também experimentou a alegria de ver a transfiguração de Jesus, Moisés e Elias, o céu aberto diante dele. Pedro foi dessa alegria extrema para seu mais profundo desespero depois de ter negado 3 vezes Jesus. Pedro experimentou na pele essa oscilação, esse alto e baixo, essas coisas boas e essas coisas ruins. E ele, como nós ouvimos aqui na leitura do pastor Marcos, ele escreveu aqui o primeiro capítulo da sua carta falando exatamente disso. Ele tocou em 3 pontos aqui. Em primeiro lugar, a esperança que nós temos pela ressurreição de Jesus. Em segundo lugar, fiquem felizes, porém, vocês devem sofrer de vez em quando. E em terceiro lugar, nos falava de que nós vamos viver uma alegria extrema com a salvação que nós já estamos recebendo do Senhor. Há uma verdade muito grande aqui, verdade que o pastor Marcos começou o culto nos dando um bom exemplo. Ele vive. E assim celebramos domingo passado a nossa Páscoa cristã, a Páscoa de um Deus vivo, que nunca mais morrerá, a Páscoa do Jesus ressuscitado. E mesmo de portas fechadas, nós celebramos com as nossas famílias, a nossa congregação. Cristo anunciou através das redes sociais e tudo mais, de que Ele é o Salvador, e muitos creem nisso. E essa é a alegria que Pedro começa falando. Fiquem felizes e com uma grande expectativa, porque a vida de vocês é nova quando está unida com Jesus ressuscitado. Sim, nós podemos ter uma alegria e uma paz muito grande no nosso coração, sabendo que Jesus vive por nós, ressuscitou por mim e por você, para nos dar perdão, para nos dar salvação e para nos dar a certeza de que Deus sempre estará ao nosso lado nos altos e baixos da vida, naquela montanha russa de emoções e sentimentos que nós vivemos, como Pedro também viveu. Acima de tudo, Pedro também continuou dizendo assim: alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Pedro também diz: vocês vão ficar extremamente felizes e esperançosos porque vocês têm uma nova vida através de Jesus. Mas Pedro também diz: só que quem sabe vocês estejam sofrendo com as provações, aliás, que vocês estão sofrendo. Pedro deixa bem claro que a vida cristã é essa oscilação que ele mesmo experimentou. E depois no final dizia: vocês vão ter uma alegria muito grande por causa da sua salvação. Com base nesse texto bíblico aqui, com base nessa ênfase do próprio Pedro aqui, nesses altos e baixos da fé cristã, eu convido você a olhar para o momento que nós estamos vivendo. Quem sabe a nossa sociedade, até pouco tempo atrás, vivia, digamos assim, numa ansiedade para ver quem podia mais, quem tinha mais, quem comprava mais, um duelo de vaidades para ver quem era o melhor. E da noite para o dia isso muda e a sociedade se vê lutando por aquilo que é essencial, a saúde e um sustento. Como as coisas mudam, como essa oscilação é grande. E nós cristãos estamos no meio de tudo isso, nós estamos inseridos nessa sociedade. E quem sabe muitos cristãos também estejam passando por um momento de preocupação, de ansiedade, de medo, devido ao desconhecido que vem pela frente e que já estamos vivendo. Mas nós, como cristãos, sabemos de que jamais estamos sozinhos. Aquele que ressuscitou está ao nosso lado. Prova disso é o que ele fez com os discípulos dele 2 vezes, que estavam trancados de portas fechadas, como a nossa igreja está agora. Não estavam trancados por causa de um vírus, mas estavam trancados com medo de que os que crucificaram Jesus iriam matar eles também. E mesmo com medo eles receberam a visita de Jesus, mesmo de portas fechadas, e disse que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Aquela mensagem não podia ficar sufocada em 4 paredes. E uma semana depois, o Tomé, que não estava no primeiro domingo de Páscoa, duvidou, e Jesus apareceu de novo, que a paz esteja com vocês, e foi direto para o Tomé e disse: não duvide, Tomé, creia, sou eu. Mostrou para o Tomé as suas marcas da cruz, e Tomé o confessou como Senhor e Deus. A pedra do túmulo de Jesus não foi suficiente para deixar ele morto.
mas ele ressuscitou. As portas que os discípulos tinham trancado não foram suficientes para que Jesus ficasse de fora. Ele entrou. Hoje as portas da nossa igreja, quem sabe, continuam fechadas. E aqui estamos atingindo muita gente através dessa live. E também da Rádio Princesa e da internet. Mas tenho certeza que mesmo de portas fechadas, essa mensagem ela não fica presa aqui dentro. Mas ela atinge muitos corações. Ela atinge muitos corações com a mensagem de que Jesus vive. E a certeza de que nós estamos em paz com Deus. Mesmo que tudo ao nosso redor esteja bagunçado e mesmo que o nosso coração esteja tomado de medo, como os discípulos estavam trancados com medo. Você pode ficar em paz. Você tem paz com Deus. E essa mensagem, não importa quantas portas estiverem fechadas, ela vai se espalhar. Ação do Espírito Santo pela sua palavra. E essa mensagem atinge corações que estão nessa oscilação, nesses altos e baixos da vida. Quem sabe você também esteja não nos altos da vida, mas nos baixos da vida. Ou seja, passando por um momento de tribulação, de provação na sua fé, quem sabe, diante de toda essa situação que estamos enfrentando. Há pessoas também que choram, como a família Loman da nossa congregação, que essa semana perdeu a dona Delce. Há pessoas que temem pelo seu emprego, há pessoas que sofrem por outras doenças, há pessoas que estão muito tempo acamadas, há pessoas que perderam seu casamento, há pessoas que estão longe dos seus filhos, filhos que estão longe dos seus pais nessa situação toda. E diante de todas essas situações nós precisamos lembrar de que Jesus é conosco, de que Ele está conosco em qualquer oscilação da vida, nos dias maravilhosos e nos dias mais tristes, como esteve com Pedro e como está comigo e com você. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, se nós nos sentimos provados nessa situação que estamos enfrentando, saibam o que Pedro disse aqui, que é por um momento esse sofrimento. E toda provação tem a autorização de Deus. Deus está por trás das provações da nossa vida. A mão de Deus está por trás da provação para que a nossa fé seja purificada, para que a nossa fé cresça. E aqui o texto bíblico dizia, até o ouro que é puro, ele é queimado pelo fogo para que as suas impurezas saiam. O ouro é tão precioso. Ainda mais a nossa fé, que é muito mais preciosa, ela precisa ser provada, ela precisa ser purificada. E cá entre nós, eu posso estar bem errado, mas a leitura que eu faço desse momento é que tem muita fé, inclusive a minha, sendo purificada diante desse sofrimento, diante dessa situação que enfrentamos, de medo, incertezas. Quem sabe a mão de Deus está nos ensinando a confiar não na minha força, não no meu poder, não no meu emprego, não na minha saúde, não naquilo que eu construí durante a vida, mas a confiar unicamente na sua mão, que nos conduz em todas as oscilações da vida, nos altos e baixos, nas alegrias e nas tristezas, nas conquistas e nas derrotas. A mão de Deus está nos ensinando a confiar somente nele e não em mim, não em você. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, assim como nos belos filmes, séries e livros que nos encantam, que nos marcam, aonde a gente chora, ri, fica com medo, fica triste, tudo no mesmo filme, na nossa vida também é assim. A fé cristã também é assim. O próprio Pedro disse, vocês vão ficar muito felizes com a salvação que vocês têm. Apesar de que vocês vão ficar um pouco tristes por causa das provações, mas calma. O Senhor da salvação está chegando e aí a alegria será completa. Que você creia, que você confie, que você coloque as suas aflições, das provações que você está passando nas mãos de Deus, porque Ele cuida, e Ele é presente, e Ele é vivo. Como apareceu para os discípulos, Ele nos aparece hoje através da sua palavra que ouvimos e refletimos. Assim prego em nome de Jesus. Amém. Amém, que assim essa palavra abençoe as nossas vidas. E assim também eu quero compartilhar com vocês algo sobre a
a nossa vida aqui na igreja, nós lembramos que por enquanto estamos mantendo as atividades assim online, cultos online, estudos também online pela página do Facebook da nossa congregação. Só pesquisar Célio Candelária, está sempre lá, tudo aquilo que é aqui apresentado, seja durante a semana, seja no final de semana, está lá. Próxima semana, claro, a diretoria vai se reunir num momento para conversar como é que nós vamos proceder, já que aqui em nosso município houve um outro decreto, né? E assim acabou liberando o comércio, e assim também queremos como igreja, como entidade religiosa, ver o que nos cabe, como podemos assim também proceder. Lembramos que a secretaria ela está em atendimento normal. Se por acaso precisar de alguma coisa, pode ligar ou pode assim passar, a secretaria está tendo atendimento normal. E como também já durante a semana tivemos muitas pessoas assim deixando o seu envelope de oferta, muitos também deixando a sua doação, alimento não perecível, material de higiene, produtos de limpeza para o movimento Candelária Solidária, e assim tudo isso foram montadas diversas cestas que já estão sendo entregues e ajudando tantas e tantas famílias em meio a em nosso tempo assim da própria seca que está castigando tanto o nosso interior, como também famílias que aqui na cidade que já estão sentindo na pele a crise pelo desemprego e assim de outras crises, outras coisas que acabam machucando as suas vidas. Assim, com esse movimento, com esse apoio Candelária Solidária, também pelo menos amenizar um pouco na questão física, na questão da sua alimentação. Assim, quem quiser colaborar, fique sempre bem à vontade na secretaria ou em qualquer outros pontos de coleta que existem pela cidade, em deixar a sua doação também para esse movimento. Muito bem, meus queridos, são esses poucos e pequenos recados sobre a nossa vida aqui na igreja. Queremos assim agora também fazer oração, orar o Pai Nosso em conjunto. Lembramos, como há pouco disse o pastor Bruno, a família enlutada da dona Delce Loma, a Rose e o Arthur, faleceu e assim também foi sepultada, foi cremada lá em Caxias do Sul. Lembramos também do pastor Valdemar Fischer, sua família. Ele continua assim internado lá na Santa Casa, em Porto Alegre. Queremos orar por ele. E assim também nós queremos deixar sempre espaço aberto para que você possa deixar até mesmo no comentário qualquer pedido, qualquer agradecimento que você queira fazer. Podemos já assim orar por ti durante a semana e também lembrar no próximo culto. Fique bem à vontade de incluir na oração, aliás, incluir nos comentários para colocarmos também em oração. Vamos orar. Ó Deus, nosso Pai amado, assim como estamos aqui na Tua casa, de portas trancadas, e assim como tantos e tantos cristãos ao redor do mundo, e aqueles que nos acompanham também em casa, podemos assim estar até, quem sabe, isolados, mas jamais estamos separados do Teu amor e da Tua graça. E é em nome do Teu amor, da Tua misericórdia, que chegamos diante de Ti nesta singela oração, para lhe agradecer por tantas e tantas coisas em nossa vida, pelo perdão dos nossos pecados, pela certeza da vida eterna, pela certeza de que hoje mesmo nós já estamos no céu. E assim como aconteceu com o apóstolo Pedro, assim como ele passou por altos e baixos, assim também nós passamos por altos e baixos. Momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos onde rimos e, quem sabe, até não percebemos
como somos abençoados por Ti. Momentos em que choramos e nos questionamos e perguntamos. Assim, amado Deus, que naquela vez com os discípulos pairava o medo sobre as suas cabeças, assim hoje conosco, em meio ao vírus, em meio ao Covid, a essa doença, também quem sabe estamos com medo, mas graças a Jesus, Ele veio para dissipar todo e qualquer medo em nossa vida. Que assim, além de buscar a Ele, que através do Espírito Santo, Ele continue vindo nas nossas vidas, cuidando dos nossos medos, das nossas dúvidas, das dificuldades em que nós nos encontramos. Lembramos da família enlutada, da Rose e do Arthur Loma, para que dê a eles e a todos os demais amigos também essa viva esperança da certeza do reencontro lá no céu, no dia em que Jesus voltar. Assim também queremos orar e pedir pelo nosso colega, pastor Valdemar Fischer, continue abençoando a sua saúde, continue o guardando e fortalecendo, continue também abençoando, além dele, a sua família, esposa e filhos, e também toda a paróquia Celco nesse momento de dificuldade. Assim, amado Deus, não podemos deixar de orar pelo nosso interior. Tantas famílias que já estão sem água, tantas famílias que também, em meio a tudo isso, estão com pouco alimento, seja lá no interior, como também aqui na cidade. Ore para todas essas pessoas que estão em crise, passando pelas mais diferentes dificuldades e problemas da sua vida que o Senhor sabe e conhece muito bem. Guarde cada uma delas. E assim como nós ouvimos, por mais difícil que seja, saber que como o ouro, quando ele é bruto, ele precisa ser purificado e limpo a altas temperaturas. Guarde a cada um de nós na fé verdadeira, para que em meio a essas provações, as dificuldades que nós enfrentamos, sejamos assim purificados e guardados por Ti, Pai. Dá-nos o Teu Santo Espírito, guarde a cada um de nós em tudo isso que estivermos assim passando e abençoa-nos. É o que nós podemos lhe pedir, Pai. Obrigado por tudo e não deixe de cuidar da minha vida, cuidar da minha família. Assim nós oramos por todos esses que lembramos, por aqueles que estão em nossos corações. Lembramos por aqueles que estão sendo citados agora nos comentários nessa transmissão, pelas nossas autoridades políticas, pelos nossos profissionais na saúde, por tantos e tantos que estão assim servindo e alcançando e mantendo todos os demais serviços em nosso país e ao redor desse mundo. Guarde e abençoe a cada um deles, como também aqueles que estão doentes, que estão sendo tratados pelo Covid. Que o Senhor cuide também a todos esses e das famílias que assim já choram pela perda do seu ente querido. Isso e tudo mais, ó Pai, entregamos nas mãos do Senhor Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Assim nós queremos cantar uma última canção, queremos cantar o hino Nada Poderá.
Nada poderá nos separar do amor de Deus, pois Ele nos mandou seu Filho amado que morreu para nos salvar e trazer a paz, felicidade, justiça e amor, que nos tornam aptos a vencer toda a É maravilhoso ter Jesus no coração, por isso vou levar aos homens sua salvação. Quantos hoje vivem a lamentar e precisando, quem vai mostrar que Jesus nos ama e seu perdão sempre salvará. E que assim o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, o seu trabalho, todos os dias. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.